Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Bruno Dornelles, ele é advogado tributarista e calma que ele já vai explicar que raio que é advogado tributarista. E ele é um grande ativista da direita, ele tem canal aqui no YouTube, então eu vou deixar que ele se apresente para vocês e aí a gente entra para as perguntas. Bruno, o microfone é seu. Muito obrigado, Camila, muito obrigado pelo teu convite. Me sinto muito honrado aqui, já acompanho teu trabalho há bastante tempo. Eu sou advogado tributário, lido principalmente com tributos, principalmente ajudo empresas e pessoas físicas a recuperarem na via judicial parte de tributos que entendem ser indevidos por parte do fisco. E também eu tenho me especializado, de certa maneira, Camila, na parte do ativismo judicial. O que é ativismo judicial? É nós utilizarmos da política através dos meios judiciais para fins de, principalmente, com os instrumentos que a burocracia nos concede, principalmente porque são muitos, até porque a burocracia do Brasil não é uma coisa, não é brincadeira, mas com esses instrumentos que eles, o próprio estamento burocrático nos concede, também aproveitar-se desses instrumentos para atingir alguns fins políticos, e alguns fins políticos nós entendamos ser bons para a sociedade. Por exemplo, Camila, ultimamente, a última ação que eu entrei visava o questionamento da valorização do ativo do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que estava indo para oferta de ações, ou seja, o governo do Estado estava para vender por 25%, 25% das ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e eu entendia que esse valor era um valor que estava totalmente abaixo do valor econômico, do valor potencial que o banco possuía. Então eu entrei aqui com uma ação popular, justamente demonstrando que havia uma lesão, até porque o nosso governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já teve ligações muito profundas com a Open Society, quando era prefeito lá de Pelotas, então existia também um grande risco de que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul fosse oferecido a preço de banana a uma elite econômica mundial, e o que aconteceu foi que, na verdade, nós impedimos isso. Primeiro porque a oferta, em primeiro momento, no judiciário nós conseguimos a suspensão dessa oferta, ou seja, o judiciário entendeu que realmente ela estava abaixo do valor potencial do banco, e isso iria acarretar em prejuízos da própria sociedade. Cerca de 3 bilhões do erário gaúcho estariam sendo colocados no lixo, mas depois, talvez não, por coisas que a gente não compreende, o juízo depois tomou uma posição totalmente contrária. O banco foi oferta, e a nossa surpresa foi que o banco não teve oferta nenhuma, porque os investidores se assustaram. Então, ativismo judicial é você utilizar justamente da medida do possível para conseguir batalhar nas vias judiciais e aliar isso também um pouco ao potencial político que a gente sabe que existe e que, ao mesmo tempo, nós precisamos, assim, falando em militância, em formação de militância de direita, nós precisamos também de um braço de ativismo judicial, do qual a esquerda sempre se utilizou, mas a esquerda tem uma coisinha que é desfavorável a ela. A esquerda mente. Quando nós falamos a verdade, ela é mais palpável, principalmente as vias jurisdicionais, de serem convencidos, né, do que simplesmente essas hipocrisias, essas demagogias, enfim, você pode chegar no juiz, mas nem sempre você vai levar. Nós somos muito mais capazes de levar do que eles. Pessoal, o canal do doutor está aqui na caixa de informações, ele sempre posta vídeo lá, então se inscrevam para acompanhar, para também não ficar falando bobagem por aí. Doutor, poucas pessoas sabem o que é direito tributário. O que exatamente significa isso? Tributos, que tributos? Por quê? Do que? Da onde? Qual que é a sua atuação? Bom, todo tipo de tributo, toda cobrança que é feita pelo Estado, vamos dizer assim, desde uma taxa, uma contribuição que é paga social, uma contribuição sindical, um imposto, tudo isso é um tributo. Até mesmo o FGTS hoje é considerado como tributo. Por quê? Existem pressupostos e pressuposto para a criação de um tributo. O tributo ele só é feito e só é cobrado por força de lei. Então,
assim como tudo que o Estado tem de fazer, né, seguindo um princípio de legalidade, um princípio de vinculação que o próprio funcionário público, o próprio servidor possui, de vinculação à lei, o funcionário ele só pode, né, o servidor só pode fazer aquilo que está estipulado em lei e não fazer aquilo que não está previsto em lei. O tributo, ele justamente a sua formação, a sua consolidação, ele é previsto justamente pela Constituição, pelo Código Tributário Nacional e pelas legislações que vêm após a Constituição e o Código Tributário Nacional, leis complementares, leis ordinárias, decretos, etc. Então, quando a gente fala em direito tributário, tanto a gente está falando do estudo da formação desses tributos, quanto também daquela litigância administrativa, judicial, que visa aqui questionar certas formações. Como, por exemplo, existem alguns tributos que hoje, inclusive, o próprio Paulo Guedes está tentando mudar isso, né? Que existem muitos tributos que são cobrados na receita bruta das empresas. O que é a receita bruta das empresas? É aquela receita que entra, mas também é que sai, ou seja, não é a receita líquida. Né? O líquido é aquilo que você tem no final, aquilo que sobrou efetivamente. Só que a União tem alguns tributos que ela cobra sobre a receita bruta. Isso é extremamente injusto, extremamente criminoso com o empresário, né? Que é a contribuição previdenciária patronal, que o Marco Sintra, né, que foi participante ali do Ministério da Economia, que foi posto para fora recentemente, por ter revelado segredos de estudos, né, de mudanças de tributação. Ele estava justamente falando em modificar a contribuição previdenciária patronal, que é cobrada ou 20% na folha salarial, que é também um absurdo, uma aberração, você cobrar sobre o salário de uma pessoa, né, e vai, né, gerando custo tributário, um emprego que você gera. Isso é uma aberração no mundo moderno. Ou você paga, algumas empresas estariam sobre a desoneração da folha, que é apenas um nome bonito para dizer que a contribuição previdenciária deixa de ser cobrada na folha do salário da pessoa, né, de um empregado, e passa a ser cobrado sobre de 3,5 a 4,5 sobre a receita bruta da empresa. Ou seja, de todas as maneiras possíveis, isso aqui já é uma tributação absolutamente excessiva. Assim também é a do PIS/COFINS. A do PIS e da COFINS, que são contribuições sociais, que também cobram da mesma forma sobre a receita bruta e que acaba hipertributando também. E recentemente, uma das questões tributárias que mais foi relevante, Camila, foi justamente o questionamento de por que a PIS e a COFINS, que inserem-se sobre essa receita bruta, também estavam sendo cobradas sobre outros tributos. Como, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, que é o imposto estadual, e o ISSQN, que é o Imposto Municipal sobre Serviços. Então, por que ao mesmo tempo que a atividade econômica de uma empresa, ela também é, né, a venda, e a compra e venda de determinadas mercadorias, mas ao mesmo tempo, quando você tira essa mercadoria de circulação dela, você está pagando não somente a venda daquilo que passou, mas também o tributo que foi pago, ou seja, tributo sobre tributo. E aí o STF pacificou a matéria justamente dando que sobre receita bruta, ainda que tivesse tributo sobre receita bruta, não é passível aqui a cobrança do ICMS, desses tributos de receita bruta, PIS e a COFINS, justamente porque é tributo sobre tributo. Então é isso que o direito tributário faz, questionar situações que parecem ir muito além da própria finalidade tributária, da própria finalidade de arrecadar, mas que visam aqui a uma fome do fisco, principalmente para manutenção de máquina estatal, para manutenção de gastos públicos que a gente sabe, né, são incontroláveis. Com reforma da Previdência ou sem reforma da Previdência, eles são incontroláveis, né, e que, de certa maneira, fazem também perder a própria finalidade do que é a coisa pública, né? Porque se o Estado ele deve servir a população, por que o Estado, então, vai apontar uma arma com tamanha violência, com tamanha complexidade tributária para essa população que é a que efetivamente gera riqueza? Não é o Estado que gera riqueza, não é o Estado que gera empregos. Isso vem de uma atividade que necessita ser incentivada. Doutor, então já vamos começar aqui com o assunto pesado. Já falando em tributos e pagamentos, que é o que mais a gente faz. Reforma da Previdência e reforma tributária. Qual a importância para cada uma?
E a reforma da Previdência que está aí na prova, se ela não for aprovada exatamente agora, o que pode vir a acontecer com o governo? Bom, da quebra da Previdência, a gente tem que entender aqui que os gastos públicos, eles vão continuar aumentando sempre, tá? Isso é uma tendência. A gente, pela primeira vez, está tendo um governo que tem noção de que esses gastos sempre tendem a aumentar, né? E que agora está racionalizando, pelo menos, que eles precisam ser cortados para que esse aumento seja, pelo menos, ele corresponda, ele vá pelo menos junto da própria arrecadação tributária e que pelo menos o orçamento ele acabe sendo um orçamento superavitário, coisa que os keynesianos que vinham antes desse governo não conseguiam fazer pensar. Agora, em relação a justamente o que a Previdência, o que vai acontecer, a gente tem que ter um pouco a noção do que a Previdência ela deveria ser antes, tá? A Previdência, ela, como é um regime fechado, é um regime que tenta, ao mesmo tempo, contemplar a todos os previdenciários, aqueles que são aposentados no Brasil, ao mesmo tempo casos muito, mas muito desproporcionais. Você tem aí aposentadorias integrais de juízes, ao mesmo tempo você tem aposentadorias parciais de pessoas comuns, que são as que efetivamente são as que mais pagam para a Previdência Social, e que ao mesmo tempo esse sistema fechado deveria se autossustentar. E ele hoje não se autossustenta. Hoje nós temos uma Previdência que ocupa 1/4 do orçamento geral. Por que o orçamento geral? Porque, como não sustenta, ela tende a ir justamente aos bolsos do fisco, aos bolsos da União, para que ela consiga fechar pelo menos os seus pagamentos, o pagamento dos seus proventos. Então, os sintomas aqui justamente vão ser justamente de quebra, né? Aqui nós vamos ter um problema de liquidez bastante grande. Esse problema de liquidez já estava sendo previsto para agosto, setembro. É claro que no meio de uma negociação parlamentar a gente sempre coloca as coisas para trás, porque a gente sabe como é que funciona o parlamento, o nosso parlamento com total boa vontade de aprovar as reformas que o povo precisa, tanto é que deixou uma reforma que há pelo menos 10 anos atrás 15 anos atrás deveria já ter sido aprovada e não foi aprovada até agora. E, ao mesmo tempo, essa quebradeira geral, essa falta de liquidez é que vai levar a um caos absoluto, né? Porque não somente hoje nós estamos vivendo um problema de contas e de fechamento de contas decorrente dos governos do PT, que causaram aqui um grande rombo, um grande déficit público, que precisa, ao mesmo tempo, ter uma linha de pagamento sob pena, né? Não existir uma garantia de liquidez que, por exemplo, mantenha o cenário econômico favorável. O Brasil hoje, perdendo essa liquidez, o Brasil também já não consegue garantir mais suas contas, o próprio sistema econômico acaba se enfraquecendo no meio disso. Então, um primeiro dos sintomas vai ser justamente a quebradeira geral da economia. E também aqui nós temos o outro segundo fenômeno, que eu acho mais criminoso em relação ao Senado Federal, que é hoje quem está segurando a reforma da Previdência, quem está, ao mesmo tempo, segurando para não votá-lo, que é aqui a tentativa de derrubar o Bolsonaro via pedaladas fiscais. Por que pedaladas fiscais? Porque, ao mesmo tempo em que o governo tenta aplicar o orçamento, e ele precisa aplicar o orçamento também, sob pena de crime de responsabilidade, o governo tem daí de, ao mesmo tempo, começar a maquiar contas públicas. Esse é que é a grande tacada, e é aqui o que o Senado Federal está fazendo para dar o golpe no presidente Bolsonaro. Isso que tem que ficar muito claro para a população. O mesmo Senado que tentou tirar o direito à legítima defesa, contestando o decreto das armas, o mesmo Senado Federal que tentou aqui enfraquecer a força investigatória da Lava Jato com a lei de abuso de autoridade, é o mesmo Senado Federal que agora também está fazendo extorsão com o presidente eleito pelo povo. Por que extorsão? Porque caso o presidente não contemple esses sujeitos, essa quadrilha criminosa, com cargos, com aquilo que eles desejam, o Senado vai seguir travando uma reforma que não é só necessária aqui para a própria sobrevivência do establishment deles mesmos.
necessária para o próprio povo brasileiro conseguir se desenvolver e o crescimento voltar a acontecer, né? Não se trata que, mas o crescimento econômico, porque isso aí é só para os grandes empresários. Não, não, não. Os empregos são criados aqui. A atividade econômica é criada aqui. Se uma economia ela não está em crescimento constante, ela literalmente está em queda, ela está se segurando. E isso é muito calamitoso. Né? Doutor, então esclarece aqui pra gente. A reforma da Previdência está parada no Senado, isso está sendo usado como uma forma de chantagem com o Bolsonaro, não uma forma de extorsão. Mas a gente também não pode ficar passivo frente a tudo isso, olhar e falar, culpa do Alcolumbre, culpa do fulaninho. O que a gente, quanto sociedade ativa, participativa, politizada, pode fazer em cima disso? Como é cobrar, liga no gabinete, não liga, faz hashtag... Qual que é a melhor forma de pressionar os senadores a andar com essa votação para ontem? Olha, uma das coisas que sempre funcionou, e principalmente funcionou muito com a Câmara Federal, foi quando a Câmara Federal foi chamada de bandida pelo povo brasileiro. Quando começaram o povo a ir para as ruas, começou a contestar o Rodrigo Maia, começou a contestar aqueles que dentro da isentosfera e dentro principalmente da grande mídia estavam falando que o Bolsonaro não dialogava adequadamente com as classes políticas, quando a gente sabia muito bem que o diálogo estava presente, que principalmente a reforma ela estava esclarecida, o que faltava era a classe política estar ali sendo contemplada naqueles mimos que a classe política sempre requeria, que eram as emendas, que eram os cargos, e que o Bolsonaro, de certa maneira, tentou evitar, em que pese das emendas parlamentares ele tenha literalmente aberto mão justamente para que fosse alguma forma de descentralização. As emendas parlamentares elas podem ser até contestáveis de algum ponto de vista moral, mas ao mesmo tempo elas são uma forma de descentralização que hoje a própria União possui para que os deputados também cuidem dos projetos das suas localidades, principalmente aqueles que precisam de financiamento. Agora, é a mesma coisa que aconteceu já na Câmara Federal. O povo tem que ir para as ruas pressionar, falar o que efetivamente esses senhores são, tem que justamente dar medo neles. E aqui eu não falo de medo de agressão física, não falo de medo de ameaça, eu falo de medo. Medo deles saírem da classe política, medo deles nunca mais retornarem, medo deles saírem nas ruas e sem serem instigados daquilo que eles efetivamente são. Veja, eu estou falando aqui justamente da criação de algo que sempre os Estados Unidos da América se fundamentaram, que é o cidadão ter mais poder que o membro que está no poder. É para isso que existem as instituições. E se as instituições elas não conseguem fazer o papel justamente de limitação desse poder para que o cidadão ainda consiga mantê-lo, então é através do medo, porque não existe outra forma. Doutor, agora sobre o ativismo. O senhor no início explicou o que é o ativismo judicial, mas o quanto que isso interfere, porque assim, vamos voltar aqui. O pessoal está reclamando que o Jair não fez nada contra o STF. Mas nós sabemos que o executivo não pode se meter no judiciário, até por conta da separação dos três poderes, né? Porque se ele se meter no judiciário, vira-se uma ditadura. E aí fica mais fácil para derrubar ele. Só que o STF está fazendo ativismo judicial torto à direita desde a história da lei da homofobia. Como é que se dá esse ativismo? O que o Jair, se é que ele pode fazer alguma coisa para impedir isso, o que ele pode fazer? Quem pode fazer e como a gente pode reagir a isso? Bom, vamos lá. Existem dois tipos de ativismo judicial. O ativismo judicial dos advogados e da sociedade e o ativismo judicial dos juízes. O ativismo judicial de advogados e da sociedade ele é plenamente moral. Ou seja, você usa dos instrumentos que já estão ali previstos e você convence apenas dos fatos e do direito que, no caso, o povão vai possuir. E tem o ativismo judicial dos juízes, dos ministros do STF, que esse é totalmente condenável. Agora, o executivo, quando as pessoas elas começam, principalmente esses isentões, eles começam a falar que porque o Jair deveria ter feito alguma coisa contra o STF,
O Jair não pode fazer absolutamente nada contra o STF. Quem pode fazer alguma coisa contra o STF é o Senado. E o Senado não está fazendo absolutamente nada. Então é por isso que a gente, quando até entrando naquele assunto da lava-toga, Camila, hoje existe uma força de dentro do establishment político que quer lava-toga, mas não quer lava-toga por aqueles momentos, vamos dizer assim, por aquele altruísmo que a população hoje possui, que é condenar o STF por, enfim, não, quer lava-toga daqui a pouco para utilizar isso como objeto contra a própria Lava Jato. Então, ou mesmo contra a questão de juízes que estariam aqui abusando, vamos dizer assim, abusando da sua autoridade. Ou seja, não vai dar certo. Não vai dar certo. E ao mesmo tempo, não somente isso é suicídio, porque você coloca o STF contra o governo no momento em que o governo, na verdade, olha, o governo poderia hoje estar se ocupando, Camila, de pautas como denúncia da esquerda, dos crimes da esquerda, do Foro de São Paulo. E por que ele não consegue se ocupar disso? Porque caíram algumas bombas no colo que precisam ser resolvidas. A reforma da Previdência é uma delas. Então, quando a gente fala de ativismo judicial, que o STF hoje se utiliza, óbvio que é absolutamente pornográfico o que o STF está fazendo. É absolutamente... Bom, nós vimos agora, recentemente, essas colocações que o Janot fez, essas confissões que o Janot fez, mas que o Gilmar Mendes imediatamente disse, não, porque ele é contra o devido processo legal, porque eu sou o processo legal, né? E ao mesmo tempo o senhor processo legal requer ao STF, sem devido processo legal, a tomada da arma dele na própria resistência. Né? Então, o que está acontecendo? É claro que é uma ditadura, é claro que é um órgão totalitário. E se um órgão que não funciona, que está lá justamente para promover a ordem das coisas, para promover a ordem jurídica, para promover justamente a adequada aplicação da lei e a boa leitura da Constituição. Se ele não presta isso, ele não presta para nada. É claro que o adequado aqui seria justamente alguma intervenção de poderes, até justamente por isso, né? Quando Montesquieu ele cria a tripartição de poderes, é justamente para que existisse um balanço, para que existisse uma limitação entre esses poderes. Claro que quando as funções aumentam, quando Montesquieu criou essa teoria, ele estava falando da Inglaterra do século XVII, pós-Revolução Gloriosa, recém estava saindo ali uma reforma que separou o legislativo, limitou o poder do rei no legislativo e ao mesmo tempo criou o judiciário para as questões mais imediatas do povo. Você tinha apenas 3 poderes. Você não tinha ainda, por exemplo, a administração pública, como nós conhecemos. Isso é um fenômeno, por exemplo, do estado do bem-estar social pós-guerra. Nós não tínhamos ainda um sistema de governo. Você não tinha ainda nem sequer o primeiro-ministro inglês. A figura do primeiro-ministro ela vem 2 séculos depois. Então, você não tinha principalmente o fenômeno das constituições escritas, que trazem aqui uma função nova. A função que o STF deveria exercer não é o controle jurisdicional, não é jurídico a função do STF. A função do STF deveria ser controle constitucional. Só que ele acaba sendo, não somente ele foi mal formado, porque aqui acabou trazendo teorias e teorias de fora e adequando ao, vamos dizer assim, ao ordenamento brasileiro, como ele acabou se tornando última instância processual. O que o STF hoje é capaz de julgar? Absolutamente tudo, inclusive seu caso de briga de vizinho. Quando ele deveria estar justamente assim. Se nós formos ver, o STF ele julga cerca de 20 a 30 mil processos ao ano. Tá? Quanto que julga a Suprema Corte americana? Menos de 100. Se você for ver também as Supremas Cortes europeias, que tem um controle separado, ainda diferente do americano, também vão ter um número muito parecido com o americano. Por quê? Porque função jurisdicional é uma função extremamente nobre, ela tem que surgir simplesmente quando a Constituição está sendo afetada, quando existe alguma lei que está afetando a Constituição, ou quando existe alguma situação primordial aqui de direito fundamental, como, por exemplo, uma imprensa que se não se faça livre e etc. Mas não é o caso. O STF ele está entrando... O STF ele tem uma função que deveria ser nobre e ele acaba se entrando na lama ao mesmo tempo que ele vai confundindo essas funções. Como que nós podemos combater isso?
Nós, sociedade, não Senado nem nada, nós, quanto cidadão, o que nós podemos fazer? Nada? Nós estamos com a mão amarrada, temos que depender somente do Senado para isso. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, todas as coisas, a política é a ciência do possível, tá? É como o professor Olavo fala quando as pessoas dizem por que o senhor tem que ter a resposta para isso, né? Ele diz, não, se depender da resposta para isso, nós estamos lascados, né? Porque realmente existe a ciência, e a ciência mais imediata, quando você consegue identificar um problema, uma solução, e existe também a ciência do possível, que é a ciência da política, tá? Hoje nós não temos condição nenhuma de fazer nenhuma reforma do STF e nem sequer uma limitação de poderes do STF. Existe um projeto hoje dentro do Congresso Nacional que pode ser o início disso, que é um projeto da Cris Tonieto, do PSL, que aqui tenta criminalizar o que ela chama de ativismo judicial do STF, né, que seria a usurpação de competência do poder legislativo, a competência de legislar. Mas ainda que seja isso, eu ainda acho muito pouco, Camila, porque o que é aqui usurpação do poder legislativo? O STF vai dizer que não, que ele está pegando lacunas, que ele está pegando analogias, que ele está pegando interpretações, que ele está pegando princípios. E isso, a função jurisdicional no mundo inteiro é um problema. Veja, nós estamos falando aqui, Camila, de um problema institucional do Brasil. Veja, quando eu falei em todas aquelas funções que o Brasil acabou perdendo no bonde e mantendo só 3 poderes, o mundo inteiro, a Europa inteira conseguiu fazer essa separação. Os Estados Unidos, a administração está nos municípios, o Estado é o governo e a União é apenas as funções mais primordiais de Estado mesmo, chefia de Estado. Você não tem governo na União Americana, o governo está nos estados e a administração, verdadeira corpo administrativo, está dentro dos municípios. Na Europa, você tem essa separação também, mas em todo lugar no mundo, Camila, a função jurisdicional ela está sendo um problema, tá? Por 2 coisas. Primeiro, caráter supranacional, ou seja, muitos tratados internacionais e muitos tratados internacionais também dentro da própria ONU, no qual acaba a soberania nacional sendo conduzida por tratados de direitos humanos, direito internacional e etc. E isso acaba vindo para dentro das soberanias sem aprovação da representação popular, da aprovação do povo, sem nada. Né? Isso é um problema gravíssimo que nós temos hoje. E também, em segundo, nós temos muitas teorias de juízes no mundo inteiro hoje, né? Teorias academicistas que acabam dando poder imediato e absoluto para o juiz. Eu vou te citar 2 dos autores que hoje são autores bambambãs dentro da academia do direito brasileiro e que inclusive o STF tem se utilizado desses 2 autores, que é o Ronald Dworkin e o Robert Alexy. Tá? Os 2 são detentores de teorias de princípios, ou seja, que qualquer jogador pode utilizar de princípios se um princípio estando abaixo do outro. Então ele pode utilizar princípios para, ao mesmo tempo, negar o próprio direito. Isso foi esses autores eles foram citados principalmente pelo Luiz Roberto Barroso, nosso ministro do STF, naquela votação brutal, animalesca que ele fez para legalizar o aborto de 3 meses. Não legalizou, né, mas ele aqui deu um precedente. Por quê? Porque ele inventou uma coisa, segundo o Dworkin e o próprio Alexy, dizendo que princípios de dignidade femininos estavam acima dos outros princípios. Princípios de dignidade feminina de acordo com o que ele vê que é a dignidade feminina, ou seja, que o feminismo hoje propõe, que é você ter o direito, por exemplo, de, ao mesmo tempo, dispor do próprio corpo, e isso seria justamente dispor das próprias opções, e isso seria também matar o próprio filho dentro do próprio ventre. Então, é isso que eles... Menina não pode matar. Oi? Se o feto for menininha, não pode matar. Se fosse... Claro que isso são contradições que a gente vai pegando, né? Desse pensamento que, no final das contas, não tem nem início, nem meio, nem fim, né? Mas tem um jargão que tenta reduzir a tudo, né? E
foi o caso justamente, e é justamente isso, um jargão, um princípio que está aí sendo, podendo os juízes utilizarem, né, como se fossem, na verdade, salvadores, justiceiros sociais, o que eles não são, eles são aplicadores da lei. E um juiz constitucional, um ministro constitucional, ele é um controlador da Constituição, ele deve ali dispor simplesmente se as coisas são constitucionais ou não. Ele não é um negador da lei, muito menos um criador da lei, né? Doutor, agora eu vou colocar o senhor numa corda bamba, porque aqui no canal existem as pessoas que defendem a lava-toga e as pessoas que não defendem mais a lava-toga porque entenderam, quando eu fiz o podcast com Evandro Pontes, que não é o momento. As pessoas precisam entender que ninguém é contra a CPI da lava-toga, e sim que não é o momento para CPI nenhuma, na verdade, né? Então, eu vou botar aqui o senhor. O que é melhor? CPI da lava-toga, impeachment de ministro ou fim da PEC da Bengala, e por quê? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não confio mais em medidas institucionais, né, das quais a gente está sempre, parece que, brigando por uma coisinha pequena, né, no meio do tempo, e essas medidas, todas elas têm medida de vencimento, né, elas têm data de vencimento. As instituições brasileiras, elas não conseguiram, ao mesmo tempo, manter uma estabilidade em 100 anos de existência, né, do pós-império, aqui desde 1879, as instabilidades são enormes, né, o que dizer de medidas em que não vão tornar aqui a eficácia que nós gostaríamos. Então eu vou mais além, Camila. Ao mesmo tempo que hoje nós elegemos um governo, e nós precisamos, isso é a coisa mais fundamental de todas, nós mantemos esse governo do Bolsonaro até o final. A população está com o Bolsonaro, está rejeitando todos os dias todas as forças que tentam se colocar contra ele, que são as forças organizadas tanto da esquerda, são as forças organizadas da grande mídia, são as forças organizadas da classe política, todos eles, todo o mal hoje que existe, ele está organizado contra o Bolsonaro. Isso é o mais primordial. Nós temos que pensar sempre no presidente, que é alguém que tomou uma facada, literalmente, para estar salvando o país, antes de tudo. Segundo lugar, ainda está cedo para a gente falar em mudanças do STF. Tá? Por quê? Porque primeiro a gente tem que fazer as mudanças das reformas que precisam para o país voltar a andar, para as pessoas começarem, por exemplo, a empreender, para as pessoas começarem a acreditar de novo no país, e isso passa justamente por essas grandes reformas, a reforma da Previdência. Não acho que a reforma tributária ela tem que ser tão rápida assim, eu acho que daí a gente consegue já, uma vez que a reforma da Previdência já tenha passado, já começar a brigar com a outra porção das instituições que está podre. Mas eu não acredito, Camila, em medidas institucionais. Por que medidas institucionais eu não acredito mais? Porque a gente já sabe, se teve uma coisa que a gente aprendeu já no Brasil, é que medidas de poder, medidas institucionais, elas não servem para parar um agente podre. Nós hoje temos de impedir, de certa maneira, porque a corrupção, ela é um comportamento humano. Ela é um comportamento, a gente opta ou por ser bom ou por ser um ser corrupto. Então, nós temos começar a perceber aqui, institucionalmente, como é que nós colocamos os bons lá. Isso é em primeiro lugar. E isso passa por uma reforma cultural. Vai demorar anos e anos e anos e anos até toda a filosofia, talvez, do professor Olavo de Carvalho, toda essa literatura que está sendo trazida pelo Brasil pela primeira vez, ela começar a formar caráter, tá? Começar a formar caráter. E, em terceiro lugar, por essas vias institucionais, não vai ser necessário ainda para deter este nível de poder. Nós estamos falando de um nível de poder totalitário, um nível de poder absoluto, de um poder aqui que faz exatamente o que ele bem entende. É um poder que dá e desmanda, por exemplo, para censurar uma notícia do antagonista, no outro dia eles estão lá recolhendo a arma de um sujeito que nem se sabe ainda, nem se pôde averiguar se era verdade, se não era verdade, se ele estava falando, se foi um publicitário do livro que ele está escrevendo que colocou isso na mídia. A gente nem sabe se isso aí é verdade, o livro nem sequer foi publicado. E ao mesmo tempo, sem processo judicial, vai lá os seres divinos, supremos, invadirem a casa do sujeito. É poder demais
para ser enfrentado com medidas institucionais. Poder demais se enfrenta justamente com intervenção. E aí, né, a gente tem aqueles velhos mecanismos que talvez são muito, mas muito sábios da parte dos caminhoneiros. E aí eu não vou falar mais nada, tá? Eu vou deixar aqui que o nosso público, ele pense por si mesmo. Pense criativamente. Certo, né? Deixa que o público bote a opinião deles aí. Galerinha, bota a opinião aí nos comentários qual que vocês acham que é a melhor intervenção. E eu vou dizer aqui, isso aqui não é defesa de intervenção militar, não é defesa de intervenção de maluco, não é resetar sistema, tá? É simplesmente assim, como é que funciona a legitimação do poder? Né? O Max Weber ele dizia, tu tinha 3 formas de legitimação do poder. A tradição, né, que legitima também o poder do detentor, o apreço dele à lei, ou seja, o caráter burocrático legal e o carisma. O STF não tem nenhum deles. Né? Então não é aqui uma questão de que eu estou de implicância, eu que acho simplesmente estou constatando aqui que o STF faz ilegalidade. Não, eu estou dizendo que o STF faz ilegalidades e ele naturalmente não é mais legitimado pelo povo brasileiro. Então é só questão de as maçãs podres irem caindo aos poucos. Né? E a gente vê também que pelas instituições, o próprio Bolsonaro, cara, Bolsonaro não tem poder hoje nem sequer em relação às próprias lombadas eletrônicas. Algumas foram instaladas antes mesmo dele saber. Né? Vai lá saber, por exemplo, vai lá resolver o problema de um poder ilimitado como o STF. Não vai pelas instituições. Né? Não vai. E também não vai ser os milicos. Não vai achando, porque vai vir um tanque, vai vir um cabo, soldados. Não vai confiando nisso, não. A força está no povo. Doutor, deixa aí as suas considerações finais, então, aí para o pessoal. E, claro, peça para o pessoal se inscrever no seu canal para a gente aumentar ainda mais o pessoal da direita que está aí produzindo conteúdo e a gente conseguir, nem que seja 30% do pessoal, rebater a esquerda e tudo que a mídia tenta manipular em relação ao Bolsonaro. Fique à vontade, o microfone é todo seu. Muito obrigado, Camila, primeiramente, pelo convite. Eu fico muito honrado aí pelo teu trabalho, principalmente. Né? Eu acho que tem sido primordial aqui para a formação de uma direita conservadora que ainda não existe, mas o teu nome já está marcado aí na história como aquelas que foram, que semearam algum pensamento bom, alguma honestidade nesse meio. Mas quero agradecer, quero também convidar as pessoas que estão me vendo pela primeira vez, né, que curtam lá, se inscrevam no meu canal Bruno Dornelles, também se inscrevam, sigam, me sigam no Instagram, né, minha conta é Eu Sou Bruno Dornelles. Eu costumo fazer algumas lives de segunda-feira a quinta-feira às 9 horas da noite no Instagram. Não sei se eu vou fazer essa semana, porque eu tenho ainda que escolher os temas, mas isso é só uma questão de organização. Acho que amanhã já vou ter isso tudo. Convido vocês, então, a continuar acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado, Camila, de coração aí pelo convite. Pessoal, todas as redes do doutor estão aqui na caixa de informações e também estará na caixa de informações o link da entrevista que ele deu para o Ricardo Roverão do Terça Livre, semana agora que terminou, ele deu uma entrevista para o Ricardo Roverão, falando sobre ativismo judicial também e reforma tributária, né, doutor? Isso, é sobre reforma tributária e ativismo judicial. Porque o link está aqui porque complementa, né? Uma entrevista complementa a outra, e aí vocês vão ficar 100% informados sobre reforma da Previdência, reforma tributária e ativismo judicial. Muito obrigada, pessoal, por nos acompanhar até aqui. O próximo podcast é com um querido de vocês, Evandro Pontes, que nós vamos falar sobre os 3 poderes. Aí vocês, alguns, não vocês, mas alguns, param de pedir que Bolsonaro meta a mão na mesa e interfira no STF. Vocês vão entender por que não dá para fazer isso. Fiquem todos com Deus.